moral ou política, que são exatamente pensando nos privilégios de alguns em prejuízos de outros, certo? Aqueles que são mais honrados, os mais poderosos, os mais ricos. Então, Rousseau ele traz essas duas ideias de desigualdade. E nesse âmbito da teoria da discriminação, da antidiscriminação, é uma teoria que vem sendo construída nos Estados Unidos e eles versam sobre duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva da antidiferenciação. Na perspectiva da antidiferenciação, vamos ver exatamente que veda-se alguns direitos para determinados grupos. Direitos para alguns grupos são vedados. Isso porque, segundo esses teóricos, esses direitos são destinados para alguns grupos seriam um direito especial. E, na verdade, eles teriam que ser tratados da mesma forma. Na verdade, aí a gente consegue observar que seria um descompasso com exatamente o princípio da isonomia, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, como os colegas já conhecem. E na perspectiva da antissubordinação, inclusive nessa perspectiva, foi a qual que nos filiamos. Por quê? Porque aqui se traz uma ideia efetiva de isonomia, porque aqui se estabelece as discriminações positivas, as ações afirmativas de que esses grupos realmente precisam. E aí, nessa teoria, há a permissão de que esses grupos eles tenham direitos especiais, tenham direitos à efetividade das ações do Estado para que eles possam realmente ver a sua vida, a sua subsistência alcançada de forma digna. E aqui, como falamos anteriormente, no período da ditadura, a gente conseguiu observar que o Brasil efetivamente abriu as portas ao capital em detrimento de alguns grupos, inclusive com promessas de reforma agrária, quando, na verdade, esses grupos eles eram marginalizados nesse processo que se chamou de reforma agrária e subordinados efetivamente ao capital. E aqui é o Memorando Summer, é um grande documento que fizemos uso dele porque ele realmente traduz o que seria o racismo ambiental. Memorando Summer porque o seu autor é o Lawrence Summers. Ele era um grande representante do Banco Mundial e no ano de 1991 ele elaborou esse memorando e, além de uma pergunta, ele fez algumas proposições nesse contexto. Ele falou o seguinte: cá entre nós, o Banco Mundial não deveria incentivar mais a migração de indústrias poluentes para os países menos desenvolvidos? E aí ele faz algumas indagações nesse sentido e diz: o meio ambiente seria uma preocupação estética, típica apenas dos bens de vida. Os mais pobres, em sua maioria, não vivem mesmo o tempo necessário para sofrer os efeitos da poluição ambiental. E ele fala mais. Segundo ele, alguns países da África ainda estariam subpoluídos. E ele lamenta porque esse processo não poderia ser distribuído, transportado para esses países que estariam subpoluídos. Esses grandes investimentos que são poluidores não poderiam ser transferidos efetivamente. E pela lógica econômica, pode-se considerar que as mortes em países pobres têm um custo mais baixo do que nos países ricos, pois seus moradores recebem salários mais baixos. Nessa discussão, trazemos aqui uma ideia de cidadania, porque ali você exclui o outro da cidadania. E a cidadania, Luiz Alberto Vará fala o seguinte: a cidadania não existe se o outro da alteridade é um excluído. Enquanto existirem excluídos, é uma hipocrisia falar de cidadania. Somente se é cidadão, se os outros, se a alteridade que organiza as possibilidades de estar entre nós não está excluída. Se os outros são excluídos, eles não são cidadãos. E aqui eu trouxe essa ilustração, essa foto, para mostrar, porque eu fui lá efetivamente, lá nos povos de Ipapo-Canindé, que fica em Aquiraz, eu conheci de perto essa realidade, apesar de não ter feito a pesquisa voltada para essa discussão de campo, mas eu fui lá observar
E vimos lá que esse processo de poluição estava realmente trazendo muitos danos para a vida daqueles povos indígenas, inclusive com ameaças desses grandes poluidores lá na região, e eles realmente estavam sofrendo com esse processo lá nas suas residências e no seu ambiente natural. E aqui falamos sobre a problemática atual dos direitos humanos, que Norberto Bobbio ele vem nos trazer essa lição. Ele diz, na verdade, perspectiva na qual nos filiamos, ele diz que os direitos humanos, o grande problema não é mais positivá-los. Os direitos humanos não é mais haver uma previsão em um texto constitucional, não haver uma previsão em uma declaração. Na verdade, o grande problema é garantir que os direitos humanos sejam efetivamente concretizados. Garantir os meios, esse processo de concreção dos direitos humanos. E ele diz exatamente isso, corrente essa